Em um dia normal de aula, Haruka está sentado sozinho em sua mesa porque ele é um solitário total, e ele está bem ciente de que ele é um solitário e na verdade ele gosta de ficar sozinho, já que sua única outra opção seria sair com seus colegas e ele odeia pra caramba eles. E há um monte de grupos na classe, incluindo os delinquentes, as garotas populares, os marombeiros e também tem as outras pessoas com quem ninguém se importa. Então Haruka não pertence a nenhum desses grupos e ele está bem com isso, já que ele tem muito mais tempo para ler seus livros sem amigos, mas sua sessão de leitura é interrompida quando uma luz brilhante aparece abaixo dele, e parece que um círculo de invocação está surgindo abaixo dos alunos e por um momento Haruka ficou animado porque ele sabe que isso significa que ele poderá ir em uma aventura Isekai. Mas daí ele percebe que essa invocação está demorando muito tempo para ele, e se ele sabe alguma coisa sobre Isekai, isso significa que ele vai ser ferrado de alguma forma, e ele não vai se deixar se tornar uma vítima antes do lançamento do GTA 6. Por isso, enquanto o portal ainda está carregando, ele caminha até a porta e tenta sair. Mas infelizmente a porta parece estar trancada com magia, então não importa quanta força ele use, ele não consegue sair da sala, e o portal está quase terminando de carregar, então seus colegas começam a desaparecer e como um último esforço para evitar seu destino sobrenatural, Haruka decide rastejar para as aberturas do teto para esperar que o círculo de invocação acabe. Daí ele pula e consegue rastejar até o telhado da sala, mas quando ele pensou que estava seguro, o círculo de invocação seguiu ele pelo telhado e ele acabou sendo invocado de qualquer maneira, e é uma pena que ele não conseguiu ficar na terra. Mas como ele já sabe como esse tipo de coisa funciona, ele espera que algum tipo de rei gordo ou princesa bonita apareça em breve e peça sua ajuda ou algo assim. Mas no entanto não é isso que acontece, pois Haruka vê um velho careca mexendo os braços freneticamente, entrando em pânico ao ver Haruka, e aparentemente o velho homem é Deus e ele foi o responsável pela invocação e já enviou todos os colegas de classe de Haruka para o outro mundo, mas porque Haruka teve a grande ideia de se esconder no teto enquanto ele ainda estava sendo invocado. Isso interferiu na invocação e agora Deus precisa mandá-lo para outro mundo rapidamente antes que ele tenha problemas por essa bagunça. Daí ele diz a Haruka que ele dará habilidades para ajudá-lo no outro mundo, mas como ele está atrasado, todas as boas habilidades já foram escolhidas, então as únicas coisas que restam são todas as sobras que ninguém queria pegar. E para listar algumas, ele tem a opção de escolher habilidades que equivalem a dados de jogo, como o aldeão de Minecraft, conjunto de aldeão, lentes de contato e uma vara, e para piorar ele só tem um número limitado de habilidades que pode escolher, então Haruka começa a descontar sua raiva no Deus por invocá-lo aqui e só ter habilidades inúteis restantes. E o Deus sabe que errou, mas ele não se formou na Universidade de Deus apenas para ser gritado por um colegial, então ele diz a Haruka que lhe dará todas as habilidades inúteis restantes como um pedido de desculpas, mas ele não quer mais ver sua cara feia por aqui, por isso ele teletransporta Haruka para outro mundo imediatamente. E foi legal que ele conseguiu ter mais habilidades do que o normal, mas isso não lhe dá muita vantagem se ele for jogado na floresta assim que chegou, pois ele nunca morou na floresta antes e não tem suprimentos, mas então ele percebe uma bolsa no chão, e descobre que ela é parte da habilidade do aldeão de Minecraft e a bolsa permite que ele armazene um número ilimitado de itens em seu inventário. Há também um monte de equipamentos iniciais lá, então pelo menos Haruka não vai iniciar sem equipamento. Daí depois que ele veste suas coisas ele decide verificar suas estatísticas, mas graças aos dados do jogo ele precisa rolar um número para obter pontos de estatísticas, então ele simplesmente segue em frente e joga os dados no chão. Por isso, como resultado, ele termina com uma pontuação de M e ele não tem ideia do que M significa, então ele apenas decide colocar os pontos M em sua estatística de sorte, e para sua surpresa, quando ele abre sua janela de estatísticas, sua estatística de sorte está completamente no máximo, fazendo ele desejar tê-la usado em algo melhor. Daí ele continua olhando suas estatísticas e para sua surpresa, além de todas as habilidades de lixo, ele realmente ganhou duas habilidades únicas também, porque ele era tão solitário na Terra que ele não seria capaz de formar um grupo nesse mundo mesmo se quisesse, mas em troca sua segunda habilidade permite que ele force monstros a servi-lo, porque ele não seria capaz de fazer amigos caso contrário. Assim Haruka fica um pouco desapontado por não ter a chance de fazer uma harém para si mesmo, mas ele terá que viver assim, pois agora ele está mais preocupado com o fato de não ver nenhum de seus colegas por perto e ele acha isso estranho, já que esse é supostamente o local de partida, mas novamente ele nunca se importou com eles antes, então por que ele se importaria com eles agora?
pois agora ele precisa se concentrar em obter suprimentos para que possa viver uma vida boa aqui na floresta, mas isso é muito mais fácil dizer do que fazer, sendo que ele mal consegue ver alguma coisa com todas as árvores no caminho, e nesse ritmo não vai demorar muito para que ele se esbarre em um monstro acidentalmente. Se isso acontecesse, ele seria um homem morto com certeza. Mas nesse momento Haruka se lembra que ele tem uma habilidade de lentes de contato, então ele coloca as lentes de contato e de repente ele pode ver todos os tipos de informações sobre seus arredores, pois acontece que as lentes de contato vêm com uma habilidade de avaliação embutida e com ela ele é capaz de facilmente atravessar a floresta e encontrar alguns cogumelos que ele pode comer sem morrer. Então ele decide colher alguns e graças à sua bolsa de aldeão ele pode pegar quantos quiser. Daí ele vai até o rio próximo e usa sua bolsa para buscar um pouco de água para beber, mas quando ele termina com isso algo mais chama sua atenção, então ele anda de volta para a floresta onde ele encontra uma pequena caverna que parece muito interessante para ele ignorar. Por isso Haruka faz uma pequena prece caso haja um monstro aqui que irá atacá-lo, e depois disso ele começa a explorar a caverna, e felizmente parece que não há monstros aqui e esse lugar é bem espaçoso, por isso ele decide fazer disso sua base de operações, então ele tira uma barraca e uma lanterna mágica de sua bolsa para montar seu acampamento. E depois disso ele acende uma pequena fogueira com sua magia de controle de temperatura para que ele possa se manter aquecido durante a noite, e coincidentemente usar sua magia de temperatura uma vez permitiu que ele destrancasse uma nova magia de fogo, e ser cauteloso com monstros fez ele adquirir várias habilidades de detecção também. Mas a única habilidade de ataque de Haruka é um pedaço de vara, então ele ainda precisa descobrir uma maneira de se defender. Na manhã seguinte Haruka acorda com um sobressalto tão nervosamente que sai de sua barraca e para seu alívio, parece que não houve nenhum ataque de monstro durante a noite e ele esteve seguro, tudo graças às propriedades anti-monstro de seus itens de habilidade inúteis. Mas mesmo que ele esteja seguro de danos, isso não significa que ele esteja seguro de sua fome. Por isso ele pega uma frigideira e cozinha alguns dos cogumelos que ele coletou ontem, e se você está se perguntando onde ele conseguiu a frigideira, ela estava apenas parada lá em sua bolsa de aldeão junto com um conjunto completo de facas de cozinha e um pouco de carne. Por isso até agora essa bolsa tem sido a coisa mais útil no arsenal de Haruka, então ele se pergunta que tipo de aldeão jogou ela fora antes dele pegá-la. Mas de qualquer forma agora que ele comeu ele precisa descobrir o que fará de agora em diante, então ele sai para fora e dá uma pequena caminhada para pensar, e por enquanto a caverna funcionará bem como uma base de operações. Mas Haruka ainda precisa se preocupar em encontrar uma fonte confiável de comida, e criar medidas de segurança contra quaisquer monstros que possam tentar atacá-lo nesse mundo, mas felizmente com suas lentes de contato não deve ser muito difícil para ele reunir comida suficiente para durar um tempo, pois ele encontra mais alguns cogumelos e algumas ervas quase imediatamente. Mas ele ainda tem que descobrir uma solução para seu problema com os monstros, mas nesse momento a habilidade de detecção de Haruka entra em ação e ele percebe algo acontecendo por perto, por isso ele decide ir verificar e fica horrorizado quando ele percebe que o barulho foi causado por goblins. Pois já seria ruim se fosse um mais a dois deles e ambos têm estatísticas de força maiores que as dele, daí ele se pergunta se ele será capaz de derrubá-los com sua força atual e ele pensa em fugir, mas o fato de estar vivendo nessa floresta significa que ele eventualmente terá que lutar contra os goblins se ele quiser sobreviver. Então ele escolhe acabar com isso enquanto ele ainda tem o elemento surpresa, e dito isso ele não tem certeza se sua vara será boa o suficiente para o trabalho por si só, então ele tenta usar uma de suas magias ruins para envolver o bastão em magia para ver se isso faz alguma coisa, e funciona melhor do que ele pensava, então ele sai dos arbustos e ataca um dos goblins. Daí depois de bater na cabeça dele o goblin fica atordoado e confuso, mas Haruka não para por aí e começa a bater nele até que ele finalmente morra. Agora é um a menos, mas Haruka ainda tem que lidar com o outro, por isso enquanto ele ataca Haruka se esquiva do caminho de seu ataque, e agora que ele o sentiu Haruka percebe que os ataques do goblin são realmente muito fáceis de prever. Por isso ele o evita sem esforço e então prossegue para bater nele antes de acertá-lo com uma onda de magia, e tendo acabado de vencer sua primeira luta contra os goblins Haruka acha que já fez trabalho suficiente para o dia e decide voltar para a caverna para descansar um pouco, e quando volta ele assa alguns cogumelos para o jantar e dá uma olhada no clube que roubou do cadáver do goblin. Pois ele pode ter alto dano, mas é pesado e tem um curto alcance, por isso Haruka decide continuar usando sua vara por enquanto. Ele então verifica o resto de suas estatísticas e para sua surpresa ele conseguiu subir de nível na luta que teve hoje, e não apenas isso, pois todas as suas estatísticas existentes foram dobradas como resultado.
Daí na manhã seguinte Haruka acorda e toma seu café da manhã como de costume, mas ele está começando a ficar cansado de comer apenas cogumelos o tempo todo, e ele realmente gostaria de poder comer um pouco de carne aqui, mas ele vai ter que aprender a caçar para fazer isso, e antes disso ele precisa aprender a se aprimorar primeiro. E a primeira coisa que ele quer tentar é a habilidade de fusão mágica que ele adquiriu, e para uma explicação rápida, basicamente ela cobre todo o seu corpo com magia para aumentar suas defesas físicas e mágicas, ela também aumenta muito sua força, então ele deve ser capaz de lutar com muito mais eficiência. Além disso, sua habilidade de avaliação foi atualizada para o nível 2, então ele usa ela para ver se alguma coisa mudou, mas a única diferença é que há um ponto de interrogação ao lado de todas as descrições, e Haruka claramente nunca jogou videogame antes porque ele passa um minuto inteiro tentando descobrir o que um ícone de ponto de interrogação poderia significar. E eventualmente ele simplesmente desiste de tudo junto, e em vez disso ele vai para fora para fazer algum treinamento de magia, e quando ele está saindo ele percebe algo no chão. Por isso ele pega pensando que pode ser um pouco de carne, mas acaba sendo outro cogumelo. E pode ser delirante, mas Haruka estava realmente esperando que a carne crescesse em árvores nesse mundo, e ele logo percebe que não vai encontrar carne no chão da floresta, então ele decide seguir em frente com seu treinamento mágico, daí ele ativa a sua infusão de mana e dá um passo à frente, mas com um impulso físico que ele recebe ele acaba voando para frente por vários metros. E seu corpo parece muito mais leve do que antes, e com muito pouco esforço ele pode facilmente correr pela floresta quase como se ele estivesse se teletransportando. Além disso, sua destreza também é bastante aprimorada, por isso ele pode se mover e atacar coisas com precisão, e a primeira coisa que ele faz com sua força aprimorada é desafiar 2 goblins aleatórios. E ao contrário de ontem, ele é capaz de nocautear o Goblin com um golpe, daí ele está se sentindo muito confiante sobre sua nova força, então ele acha que pode lidar com ainda mais Goblins, mas quando ele realmente vê um grupo de 3 Goblins ele começa a ter dúvidas e lentamente recua antes de ser atacado. Daí ele decide que trabalhou duro o suficiente por hoje e volta para sua caverna, mas para poder praticar sua magia ele continua essa rotina e pratica luta durante o dia, e à noite ele começa a mexer em sua magia para ver o que ele pode fazer com isso, e aparentemente ele pode fazer mesas grandes. Daí, seguindo essa rotina, Haruka é capaz de eventualmente acertar um Goblin e criar uma mesa adequada com sua magia, então ele a usa para criar um portão para sua caverna para que ele possa sair à noite, e isso significa que ele pode finalmente ir caçar. Por isso ele vai atrás de um coelho porque ele não come carne há muito tempo. Galera, curta e compartilhe, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro dos próximos episódios. Valeu!